E depois que eu larguei dele, já várias mulheres passando na vida dele que já entraram em contato comigo e falaram assim, você teve um livramento. Porque meu filho também já presenciou ele indo na casa da menina que ele estava ficando, ou namorando, se relacionando, e bater nela. E meu filho estando junto. O que ele fala sobre isso? Hoje ele fala... Ele sabe que isso é errado, é ruim, é perverso? Ele sabe, ele tem noção disso? Porque é muito possível que filhos imitem pais. Copiem o modelo que vem em casa. Como é o seu filho com isso? Eu converso muito com ele. E eu falo da forma que ele tem que ser como uma mulher, que o que o pai dele fez... Até ele sabe que não, que ele já presenciou bastante brigas, a não ser comigo. E ele fala, eu não quero puxar isso do meu pai. Isso é uma coisa que eu não quero. E eu rezo todos os dias para que não seja. Eu sempre procuro mostrar para ele o lado, as opções, porque o mundo está aí, né? Sim. Quando você reencontra ele pela primeira vez, ele ficou arisco, ele ficou com medo, ele ficou distante, ele ficou saudoso? Como foi o primeiro encontro com seu filho? Lá atrás, quando ele foi para o Paraná e a avó falou ele vai passar as férias com você. Aí tem uma outra questão também. Porque quando eu engravidei, eu ainda estudava. E comecei a trabalhar e estudava. Então, quem mais cuidava do meu filho era minha mãe, não era eu. Eu ia trabalhar, deixava com a moça, ele levava ele para a escola. Na hora que minha mãe tinha uma loja, então ela fechava a loja, pegava ele, ia para casa. Do trabalho, ia para casa da minha mãe, me arrumava e ia para a escola. Da escola, ele já estava dormindo, eu pegava ele e ia para casa. Eu não tive uma vivência como mãe com meu filho. Até porque você era uma criança cuidando de uma criança. Exatamente. 13 anos. Mas quem cuidava era minha mãe. Ele começou a ficar mais perto de mim, porque tudo hoje é como se fosse... Minha mãe é uma segunda mãe para ele. Então, comecei a ter mais contato com ele quando ele veio morar comigo na pandemia. Entendi. Que aí... Eu sempre fui a mãe ruim. Porque o pai fazia tudo e eu falava não. Então, eu sempre fui a mãe ruim. E para eu trazer ele para perto de mim, eu fui chamando ele como se eu sou sua amiga, você pode contar, você pode falar. Tanto que quando o pai dele morreu, eu não sabia nem como contar. Eu fiquei a noite inteira sem dormir, falando, porque ele estava dormindo quando descobri a notícia. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou contar isso para ele? Como é que ele vai reagir? Porque ele ama o pai dele. E fiquei pensando, e falei, meu Deus, me dê discernimento, para que eu consiga falar, que ele consiga entender, que eu consiga ajudar ele nessa etapa, porque é muito difícil perder. Sim. Quando eu contei para ele falou assim, eu quero ver meu pai. Eu falei assim, não tem como você ver seu pai, porque ele morreu de Covid. Aí ele falou assim, mas eu não vou ver mais meu pai. Eu falei, você não vai. Agora ele está no céu. E ele queria chorar perto de mim. Eu falei assim, você pode chorar. Ele falou assim, não, mãe, homem não chora. Aí eu falei assim, mas é normal você chorar. Você pode chorar, eu tô aqui. Todo mundo chora. Todo mundo deve chorar, todo mundo pode chorar. E eu sentia que ele queria chorar, mas ele não queria chorar na minha frente. Aí eu falei, você quer que eu saia do quarto? Ele falou assim, quero. Aí eu saía, deixava ele lá, ele chorava. Aí ele tem amigo que mora perto de casa. Aí todo mundo ficou sabendo, né? As pessoas queriam falar com ele. Falei, fulano de tal, quer vir aqui, você quer conversar com ele? Ele falou, quero. Aí ele conversava com o amigo dele, mas não conversava. Eu demorei um tempo para eu ter essa conversa com ele. Eu dei o espaço dele. Eu acredito que, ainda mais pela idade dele, sim, muita coisa na cabeça dele, já vivenciou muita coisa, o pai dele morreu, agora ele só ia morar comigo. Como é que tá a cabeça dele? Porque até então ele tem um preconceito em psicóloga. Foi muito difícil eu fazer ele conversar com alguém. A única pessoa que ele ficou mais tempo conversando foi com a psicóloga da escola, que ele sofria bullying. Que ele se abriu real com ela, tanto que eu nem sabia. Ele não faz terapia? Não. Ele é avesso? Se ele soubesse se ele fizesse terapia agora, como ele vai melhorar para fase adulta que está chegando uma hora para ele vai se tornar um homem daqui a pouco.
no sentido máximo da palavra. Então, se ele conseguisse resolver, se entender, porque ele teve muitas perdas. Ele teve a perda da família lá atrás, quando ele nasceu, e tem essa memória do pai com um martelo em cima de você. Ele tem a perda da mãe por um momento. Aí tem a perda do pai. E, principalmente agora, ele quase teve a perda da mãe de novo. Aí ele seria aquela pior das palavras, que é órfão. Né? No sentido de uma criança sem o pai, sem a mãe mesmo. Naquele momento de não ter a proximidade de duas pessoas importantes na vida de qualquer pessoa. E teria 2 traumas, né? O pai perdendo de Covid. E a mãe que quase foi a vítima de uma tentativa de feminicídio, e que esse homem pague por isso também. Você conseguiu perdoar o seu ex-marido? Sim. Eu acredito muito em Deus. E o que faz a gente seguir em frente é a base do perdão. Tanto que eu falava para minha mãe, eu tive um filho com ele, a única relação que a gente vai ter é em relação ao meu filho, quando ele estava vivo. Mas, assim, ele no canto dele, eu no meu. Ele entendeu isso no final? Ou ele continuava te perseguindo? Sim, ele me via na rua, ele parava, pedia para sair comigo mesmo, casado. Eu não tinha... Para mim falar com ele, eu não conseguia ter contato, tipo assim, para falar em relação ao meu filho. Então, sempre a minha mãe... Eu falei, mãe, não tem como eu ter um diálogo com ele. Então, resolve para mim. Então, era sempre a minha mãe que resolvia. Ele não tinha meu contato. E quando ele conseguia, eu já trocava, porque não dava para ter um diálogo, porque ele sempre entrava no mesmo assunto. Então, minha mãe que resolvia tudo. Eu não resolvia nada em relação ao meu filho, com ele. Desculpa. Ai, São Paulo, com esses tempos loucos, eu acabei ficando resfriado, desculpa. Imagina. Você, como foi a sua vida com relação aos amores? Porque quando você tem esse nível de violência, em todos os sentidos da palavra, como foi a sua vida? Você conseguiu amar de novo? Você conseguiu se relacionar? Como é isso para você? Eu consegui me relacionar, mas amar não. Aliás, você acha que você amava o seu ex-marido? Não. Ou as condições te obrigaram a viver com ele? Sim, porque quando eu fui morar com ele, eu não gostava dele. Bom, então você já não gostava no começo, né? Não. Na verdade, era só um ficante. Era uma experiência. Bem ruim, né? Não, terrível. Eu já tive uma... Como eu era da igreja, eu acreditava em quê? Em casar, ter família, viver para sempre com o pai do meu filho. E isso, ao decorrer da vida, foi meio que desmoronando, né? Porque meus pais me educaram assim, para ser assim. Sim. E eu já me sentia muito mal porque eu já engravidei cedo, já não casei para engravidar, então assim, eu fui tudo diferente do meu irmão, porque o meu irmão, ele casou, ele foi embora daqui, hoje ele tem uma família. É tudo que meus pais sempre sonhou para eles. Ter os filhos casados, certinho. E eu já não fui assim. Eu já engravidei cedo, já fui morar. Depois, para eu me separar também, já foi bem difícil, porque agora ela é uma mãe solteira. Quem que vai querer uma mulher que tem um filho? Que as pessoas, hoje em dia, elas pensam assim, né? Ainda pensam, gente. Ainda pensa assim. E eu, além disso, que eu carregava isso, eu carrego ainda até hoje, essa vergonha da família, que é ser mãe solteira, não casei com ninguém, ainda vivo junto com os meus pais no mesmo terreno, coisa que eu me cobro muito, que eu já tenho 29 anos, já poderia ter minha casa própria, já poderia ter meu carro, já poderia se desligar um pouco deles. E hoje eu dependo mais dele do que antes. Que agora eu não consigo nem sair na rua sozinha, nem andar na rua sozinha. Você está em pânico? Muito. Também por um excelente motivo. Você, por um excelente no sentido de... Você tem o melhor dos motivos para estar em pânico, e que é o pior dos motivos, que é a violência que você também sofreu. Mas eu te perguntei dos amores, você se secou para esse mar? Você ainda espera? Você paquera? Você tem desejo? Você se permitir a algo? Você é aberta para ter
alguém na sua vida? Ou tanta coisa aconteceu que você se fechou de imediato? Quando o pai do Juan morreu, eu me dei essa oportunidade. Porque antes não? É porque eu morava com ele, aí ele morreu. Aí... Ah, mas ele morreu, mas ele já estava com outra pessoa, já estava com outra família. Já. Aí eu deixei, que até porque ele foi o primeiro homem, então, tipo assim, eu deixei me levar em relação a isso. E todas as pessoas que eu me envolvi era tudo sofrimento. Porque eu ainda tinha aquela na cabeça de ficar só com uma pessoa, porque era errado ficar com mais de uma pessoa. E isso me frustrava, porque o meu pensamento não era o pensamento de outras pessoas. Então, isso me deixava muito mal. E eu já me sentia mal, porque eu já não me dava bem com meu pai. Então, assim, o meu refúgio não era minha casa, o meu refúgio era a rua. Então, eu sempre saía, porque era onde eu me sentia melhor. Depois que aconteceu o que aconteceu, eu literalmente me fechei. Eu não espero. Mas o que aconteceu eu acredito, agora, do isso, açougueiro assassino. Isso. Mas antes, você não tinha nem... Você repetiu o padrão, é isso? Você repetiu os homens errados? E eu só sabia depois, quando eu já estava gostando. Aí era mais difícil de sair. Aí eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais sofrer. Aí eu comecei a ser que nem os homens. Só ficar e sair fora. Sem se apegar, só isso. Eu já deixava específico. Que eu só queria aquilo e pronto. Era uma experiência e foi. Isso não é ser igual aos homens. Isso talvez seja apenas o seu desejo agora. E para mim, eu acho que... Você falou, né, como 29 anos, como se fosse uma coisa... Você ainda é muito nova. Você tem a vida inteira para acertar e errar e reconstruir, reeditar. Mas quando a gente está no momento, a gente acha que aquela fase é a única fase da vida. Então, você ainda está passando por ela, ainda mais com tudo que a gente vai entrar para descobrir o que aconteceu. Você sempre morou nesse mesmo lugar, pelo que eu estou entendendo, você mora com seus pais ainda, nesse mesmo espaço, e foi nesse caminho que o Lobo Mau aparece, você com capuz e tudo, nesse percurso. Esse homem, o Ramon, que tudo acontece lá em fevereiro de 2024, quem é esse homem? O que você sabe dele? O que você já sabia? Lá, no mesmo bairro onde ele mora, tem vários mercados. E eu sempre costumava ir, de todos os domingos, comprar mistura nesse mercado. Ia meu pai, minha mãe e eu. E eu sempre comprava frango lá. E ele era o açougueiro de lá. Mas, assim, eu lembro dele de vista, porque às vezes... Porque quando eu ia no mercado, no açougue lá do mercado, eu via ele. Às vezes até me atendia. Eu pegava a mistura, agradecia e ia no caixa pagar. Nada mais além disso. Você percebeu algum olhar, alguma insinuação? Hoje, principalmente, quando você relembra, você percebe se ele já trazia desejo no olhar? Hoje, alguma depois... paquera que ele tentou jogar e você nem que você não caiu, você nem queria, nem percebeu o que era? Hoje eu me recordo olhares. Olhares que ele olhava. Mas, assim, nada de chegar e querer falar comigo, algo além daquilo que é pegar a carne. Você nunca conversou com ele? Não sabia nem o nome dele? Não, eu fui descobrir o nome dele real, assim, inteiro, quando a moça foi lá em casa me dar um papel que ia ter uma audiência online. Que aí que eu fui saber qual era o nome dele, que eu ainda fui até pesquisar no Facebook para me saber, né? Quem era essa pessoa, porque eu só sabia que ele era o açougue lá do mercado, porque ele nem no mercado estava mais trabalhando. Ele já estava no açougueiro, que era lá perto. E eu tentei entrar lá, só que, tipo, acho que derrubaram todas as contas dele. E tinha uma bem antiga, acho que 2013, alguma coisa assim. E lá eu vi uma foto dele falando assim, o povo que vai preso, quando ele sai, a liberdade canta, alguma coisa assim, né? Porque ele já foi preso, esse homem. Qual é o histórico? Ele foi preso por o quê? Então, estelionatário. Nossa. E roubo. Ele já foi preso, ele já cumpriu
uma pena ali na cadeia. Já tem o passado criminal dele. Já. Ele já tem uma história que o cerca na bandidagem. Já. Aí vi lá uma foto dele, escrito que a liberdade ia cantar. Isso já em 2013, se eu não me engano, 12 ou 13. Aí daquela foto eu já nem consegui nem olhar. Já saí. E eu fiquei com muito medo, porque quando o meu pai que recebeu a moça, ele foi lá atrás me entregar, eu falei, nossa, eu pensei que esse homem já tinha até morrido. Porque é uma experiência nova, eu nunca passei por isso, eu nunca fui para uma audiência online, agora vai ter o júri popular. Por que você achou que ele tivesse morrido? Porque a sociedade foi muito para cima disso. Tanto que ele ficou 3 ou foi 4 dias na delegacia lá do meu bairro. Ele ficou só lá esse tempo, porque as pessoas queriam ir lá acabar com ele. Aí ele saiu de lá. Que a sociedade teve uma repercussão, né? Minha foto, ela rodou. Sim. O corte no meu pescoço rodou para muita gente. Aí começou a rodar minha foto. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido, mas sabiam que tinha acontecido alguma coisa, porque tinha a foto lá e tinha eu. Então, isso deu uma repercussão. E as pessoas não aceitou, a sociedade ela não aceitou isso. Por mais que elas não ficaram sabendo da história, aí vem o julgamento. Eu tive muito julgamento, porque ninguém sabia das histórias e... O que as pessoas julgaram pelo quê? Pela roupa que eu tava, mas também a era culpa a roupa é sua. que ela... Até as pessoas... Até eu ficar um pouco melhor e contar a minha história nas redes sociais, eu era a culpada. Entendi. Afinal de contas, ele é um homem, né? Você fica provocando.